E eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom que você está aqui para mais um dia de leitura diária da Palavra de Deus. Como de costume, feche os seus olhos, pois vamos iniciar com a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Eu te louvo, Senhor, pois és exaltado, tu és soberano, tu és digno de honra, glória, poder, majestade, todo louvor e adoração. Senhor, o Senhor é bom, é maravilhoso, exaltado és, Senhor, entre as nações. Que o Senhor possa sempre ser Deus de minha vida e Deus da vida de todos os meus irmãos que estão aqui comigo, ouvindo a Tua palavra. Pai, eu chamo a Tua atenção, Senhor, para que perdoe os nossos pecados, nos ajude, nos auxilie, Senhor, em estar fazendo a Sua vontade cada vez mais, cada dia mais, que nós possamos nos santificar e nos purificar de nossos pecados, que o Teu Espírito Santo continue fazendo parte, Senhor, e nos orientando na Tua palavra todos os dias de nossa vida. Ser conosco e que o mesmo Teu Espírito Santo seja intérprete da Tua palavra para nossas vidas durante a leitura diária que fizermos. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Amém. As nossas leituras diárias de hoje estão em 2 Reis, capítulo 21, 2 Crônicas, capítulo 33, Salmo 71, 2 Coríntios, capítulo 3. Então, 2 Reis, capítulo 21, diz assim: o reinado de Manassés, rei de Judá. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efizibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, e também ergueu altares para Baal, e fez um poste sagrado para Aserá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, da qual este havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria e adivinhação e recorreu a médiuns, a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e o pôs no templo do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão. Nesse templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os meus pés dos israelitas andar errantes novamente, longe da terra que deu aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei e de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. E o Senhor disse por meio dos servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes. Agiu pior do que os amorreus que o antecederam e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizera. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizando contra Samaria, e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato lavado, e virando de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança, e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo, e me provocaram a ira, desde o dia que os seus antepassados saíram do Egito até hoje. Manassés também derramou tanto sangue inocente, que encheu Jerusalém de um extremo ao outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e todas as suas realizações, inclusive o pecado que cometeu, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado no jardim do seu palácio, no jardim de Uzá, e seu filho Amon foi o seu sucessor, o reinado de Amon, rei de Judá. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Mesulemete, filha de Adus. Ela era de Jotibá. Ele fez o que o Senhor reprova, como fizeram Manassés, seu pai. Imitou seu pai em tudo. Prestou culto aos ídolos, as quais seu pai havia cultuado, inclinou-se diante dele. Abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e andou no caminho do Senhor. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio, mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon, e a seu filho Josias proclamou rei em seu lugar. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e suas realizações estão escritos nos livros de registros históricos dos reis de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá. Seu filho Josias foi o seu sucessor.
Segundo Crônicas 33. O reinado de Manassés, rei de Judá. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinnom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo, do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão. Neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentro de todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que deu aos seus antepassados, se tão somente tiveram cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis, decretos e ordenanças dados por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém, a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale, até a entrada da Porta do Peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor, e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, inclusive sua oração a seu Deus, as palavras que os videntes lhe falaram em nome do Senhor, o Deus de Israel, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Sua oração e a resposta de Deus, bem como todos os seus pecados e a sua infidelidade, além dos locais onde construiu altares idólatras e ergueu postes sagrados e ídolos antes de humilhar-se, tudo está escrito nos registros históricos dos videntes. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado em sua propriedade, e seu filho Amon foi o seu sucessor. O reinado de Amon, rei de Judá. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova. A semelhança de seu pai Amon, prestou culto e ofereceu sacrifício a todos os ídolos que Manassés havia feito, mas ao contrário de seu pai Manassés, não se humilhou diante do Senhor. Antes, aumentou sua culpa. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio, mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou seu filho Josias rei em seu lugar. Salmo 71. Em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis, pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno, dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe. Eu sempre te louvarei. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Do teu louvor transborda minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças, pois os meus inimigos me caluniam. O que estão à espreita, juntam-se e planejam matar-me. Deus abandonou, dizem ele. Persigam e prendam-me, pois ninguém o livrará. Não fiques longe de mim, ó Deus. Ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Pereçam humilhados os meus acusadores, sejam cobertos de zombaria e vergonha os que querem prejudicar-me.
Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado. E até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora que eu estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Tua justiça chega até as alturas, ó Deus. Tu, que tens feito coisas grandiosas, que se compara a ti, ó Deus. Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. E eu te louvarei com a lira, por tua fidelidade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com a harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios gritarão de alegria, quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Também a minha língua sempre falará dos teus atos de justiça, pois os que queriam prejudicar-me foram humilhados e ficaram frustrados. 2 Coríntios, capítulo 13. Será? Deus abençoe. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. A glória da nova aliança. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do esplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o esplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, o véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória, cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? E estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã, é claro, estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.